Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 12, o Currículo do Espírito Santo, interpretado por mim, Maria do Sol, humildemente, uma estudiosa de um curso em milagres, da vida, do aprendizado e ao mesmo tempo, humildemente trazendo aqui, carinhosamente, e também acessando minha habilidade co-criativa para você. Inspira profundamente, capítulo 12, a gente está no versículo 8, atração do amor pelo amor. Continuando, Filho de Deus, não se contente com o nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Essa desconstrução da realidade, enquanto a gente vai vivenciando também na nossa vida esse paralelo, né? Esse rompimento de um contrato com uma ilusão. Eu vejo isso todos os dias em mim, todos os dias em tudo, até na maneira de pensar, na maneira de sentir diante das coisas. Eu vejo o quanto ainda tem pequenas amarras, pequenas correntes. E é tão nítido como o Curso em Milagres vem trazendo isso, reforçado, reforçado, reforçado. Ou seja, eles tinham certeza, essa egrégora superior que nos trouxe esse livro, de que a gente iria demorar ainda um tempo bom para conseguir entender tudo isso, para conseguir trazer isso para uma real experiência, né? E fala sempre isso, não se contente com nada, né? Quer dizer, essas ilusões que a gente cria, elas realmente, esse estilo de vida baseado no ego, realmente só traz ilusão, só traz ilusão. E ontem, no exercício de ontem que fala para iluminar, para examinar as ilusões, fui tão louco que eu fiz um exame muito mais forte das ilusões à noite. E vi que a maioria das minhas metas ainda tem muita ilusão. Assim, não dá uma sensação de paz, né? Que ele falou para procurar uma sensação de paz nas escolhas, né? E por mais que eu tivesse clareza de tudo que eu visualizo, ainda existia uma sensação assim de tensão naquelas buscas, né? Embora fossem buscas que eu já tenho clareado muitas vezes. Então, assim, vai falando o quanto a gente vai descortinando e tirando os véus das ilusões e ficando ainda mais em cima do bem-estar amoroso que a paz nos traz, que a potência de Deus nos traz, que a cocriação nos traz. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor, nem o seu filho poderia recebê-lo. Você foi redimido no instante que pensou que o tinha desertado. Tudo o que fez nunca existiu, é invisível, porque o Espírito Santo não o vê. Entretanto, o que ele vê não é teu, para que você contemple, e através da sua visão a tua percepção é curada. Fez com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscou o nada. Fazendo com que o nada fosse real para você, viu o nada, mas isso não existe. E Cristo é invisível para você, devido ao que fez com que fosse visível para você. Mas não importa quanta distância tentou interpor entre a tua consciência e a verdade. O Filho de Deus pode ser visto porque a sua visão é compartilhada. O Espírito Santo olha para ele e não vê nenhuma outra coisa em você. O que é invisível para você é perfeito em sua vista e abrange tudo. Ele se lembrou de você porque não esqueceu o Pai. Você olhou para o irreal e achou o desespero. Olha só. Olhou para o irreal e achou o desespero. Mas buscando o irreal, que outra coisa poderia achar? O mundo irreal é algo desesperador, pois nunca poderá ser. E você que compartilha o ser de Deus com ele, nunca poderia se contentar sem a realidade. O que Deus não te deu não tem poder sobre você. E a atração do amor pelo amor permanece irresistível. Pois é a função do amor unir todas as coisas em si mesmo e manter todas as coisas juntas, por estender a sua integridade. É a coisa que fala do estender, né? Que lembra o que eu sempre chamo vocês aqui de radiantes, que é irradiar a luz, ao invés de tentar projetar alguma coisa, é irradiar, é estender, é ampliar. O mundo real te foi dado por Deus em uma troca amorosa pelo mundo que fez e pelo mundo que vê. Apenas toma das mãos de Cristo,
Se visualiza agora tomando o mundo das mãos de Cristo real, assim. Um abraço, aquela porta do céu que a gente já fez essa visualização várias vezes. Apenas toma-o das mãos de Cristo e olha para ele. A sua realidade fará com que todas as outras coisas sejam invisíveis, pois contemplá-lo é percepção total. E à medida que olha para ele, vai lembrar-se de que sempre foi assim. O nada virá a ser invisível, pois afinal terá visto verdadeiramente. A percepção redimida é facilmente traduzida em conhecimento, pois só a percepção é capaz de erro, e a percepção nunca existiu. Sendo corrigida, ela dá lugar ao conhecimento, que é para sempre a única realidade. A expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Teu pai poderia ter deixado de amar o seu filho. Teu pai não poderia deixar de amar o seu filho. Olha só, expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Sempre que fala expiação, né, tem várias traduções ali dentro do livro. Inclusive nas mentorias a gente fala disso, dessas traduções, da interpretação, do entendimento. Se você nunca participou da mentoria, vale a pena. Logo, logo tem mais uma. Porque essa oportunidade de ter um contato comigo direto e responder perguntas que você possa ter durante o livro, durante a leitura, e também de ter contato com os radiantes ao vivo, é muito gostoso. E a expiação, ela tem essa característica de ser o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido, a limpeza dos enganos e a mostra através do milagre. Ele tem a expiação, tem o milagre, tem uma experiência com Deus ali que te conduz de volta. Fim da leitura de hoje. Lá adiante, leitura comentada do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres com Maria do Sol. Lição 186. A salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de mim. Que frase bonita, que frase forte, que frase que nos conecta com a nossa missão coletiva, independente da missão individual ou das missões. Eu sempre acredito que nós temos muitas missões dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, como cidadãos. São várias missões ali que aparecem ao longo da vida também, né, com os nossos irmãos carnais, com nossa mãe, com nosso pai. São muitas missões. Inspira profundamente, porque está cada vez mais profundo e potente, está cada vez mais longo, né? A gente está vendo que as lições agora estão muito longas. Isso nos mostra que é uma confiança de que a gente tem habilidade para ir mais à frente. É óbvio que o currículo disso aqui teria que se aprofundar, senão não faria sentido. Ficar só numa mensagem para o seu dia ficar melhor não faria sentido. É muito mais profundo do que isso. E a gente segue. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função a não ser a que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando a paz no céu. Não lutemos contra a nossa função. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que estabelecemos, não é ideia nossa. Os meios para os quais ela é perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade, ou seja, a potência que é a gente ser salvador do mundo também é uma coisa humilde no sentido de eu aceito a minha função. E não negar que somos dignos com arrogância auto-enganadora. Uma arrogância achar, não, a gente não é digno. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. Olha que bonito isso. A ideia de hoje pode parecer bastante grave até que veja o seu significado. Tudo que ela diz é que o teu pai ainda se lembra de você e te oferece a confiança perfeita que tem em você, que é seu filho. Não pede que seja de nenhum modo diferente do que é.
O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Hoje, olha só, o que poderia a humildade requerer senão isso? Quer dizer, a humildade de saber, eu estou dentro do plano da salvação, me leva, Senhor. E o que poderia a arrogância negar senão isso? Não, eu não mereço. Quer dizer, é uma arrogância no sentido de você achar que você pode escolher. Achar que você ainda pode optar, não é sua ideia optar. Você tem que aceitar o plano de Deus, né? Nós todos. Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. Hoje deixamos de lado toda falsa humildade para que possamos não duvidar, para que possamos escutar a voz de Deus, revelar-nos que Ele quer que façamos. Hoje deixamos de lado toda falsa humildade para escutar a voz de Deus, nos revelar o que Ele quer que a gente faça. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. Força, sabedoria e santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Há um caminho, e apenas um, para ser liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fez. Não julgue o teu valor para o teu plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação para a tua parte e que o todo depende de você, esteja certo que é assim. O arrogante tem que se agarrar às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhe diz que são e o que devem fazer. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua, aterrorizada quando a voz de Deus te assegura que tem a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens, tá? Presta atenção nisso. Você não é fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não é ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em você e a miséria não pode te aproximar da santa casa de Deus. A voz por Deus te relata isso. E à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solte-a. A salvação do mundo depende de você e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho de Deus, ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer se preocupar com isso? E assim achamos a nossa paz. Aceitamos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões se baseiam na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Os papéis que nós mesmos fizemos são imutáveis, parecem passar por desconsolos ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentar 1000 alterações de humor e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. Tá falando como é que é sem paz, né? É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-lo de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos de Deus com a sua criação. Todas as imagens em que seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, depois se separam para novamente se agruparem e se desaparecem. Ou como miragens vistas num deserto surgindo do pó. Essas imagens sem substância vão embora e deixarão tua mente desanuviada e serena quando aceitar a função que te é dada. As imagens que faz só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Forte isso, né? Muito forte isso. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as suas forças em direção a metas como essa? Metas que são conflitantes, incertas e ambíguas. As funções que o mundo estima são tão incertas que, no mais seguro dos casos, mudam 10 vezes por hora. Nossa Senhora! Caramba, hein? Que esperança de benefício pode se basear em metas como essa? Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai, clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade.
Ela vem daquele que conhece o erro, que desconhece o erro, desculpa. E a sua voz tem certeza das suas mensagens. Elas não se alterarão nem entrarão em conflito. Todas apontam para uma única meta, a qual pode atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois ele é a sua fonte. Faz conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, se lembra de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. E em seguida considera isso. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de você mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura em todas as coisas? Quem está certo? Não deixe que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo Criador, que se lembra de você e que insiste para que agora se lembre deles. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ela quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Olha só que louco isso. Ela quer consolar, mas não conhece a tristeza. Ou seja, essa tristeza ainda é uma ilusão. Hoje eu estava prestando atenção nisso. Eu acordei meio tristinha, que eu tô sem as minhas filhas em casa, me deu aquele hábito de sentir tristeza pela saudade, né? E aí eu pensei, isso não é assim. Isso não é assim. Eu já sei que a tristeza não é real. E comecei a mentalizar isso, visualizar isso. E fui me vendo dançando samba, que eu nem sou sambista, mas fui me vendo dançando samba. Fui me vendo feliz, fui me vendo vibrando. Fui retomando a minha força. E aí eu fui sentindo de novo aquela sensação de que tudo na vida muda, exceto se eu estou num estado de integridade com Deus. E aí eu trago uma força interior que é inabalável, que não precisa sentir tristeza. A sua voz gentil está te chamando e quer fazer uma restituição, embora seja completa, uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento que já tem tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que seu filho percebe, embora ele não as veja. Ou seja, todas as necessidades já são respondidas, pois o amor tem que dar aquilo que é dado e seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vem da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que assim como o céu não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado na medida que for necessário. Dessa forma pode realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para você quando a ausência de forma tiver sido restaurada em você. A salvação do mundo depende de você, porque pode perdoar. Para você que pode perdoar. Essa é a tua função aqui.